Nós queremos entender, compreender o que a palavra de Deus diz sobre depressão. Nós vivemos dias turbulentos, nós vivemos dias de sofrimento, nós vivemos dias desafiadores. E muitos de nós temos padecido dessa gravíssima doença. A depressão é uma enfermidade como qualquer outra, mas com grande potencial destrutivo, talvez mais ou maior que a maioria das doenças que acometem o nosso corpo. Nós queremos buscar em Deus, nós queremos entender em Deus, à luz da sua palavra, da palavra de Deus, como podemos abordar esta doença em nossas vidas. Quero começar esse momento nos fazendo algumas simples e objetivas perguntas. Você tem estado deprimido? Você tem pensado que viver já não vale mais a pena? Você já pensou ou tem pensado em desistir da sua vida? Você desistiu de sonhar? Você desistiu de fazer planos para frente? Você já não tem mais esperança? Você não tem esperança mais nas pessoas, você não tem esperança mais no seu casamento, na sua vida, na sua família. Você talvez nem tem esperança mais em Deus. Quanto mais esperança nesse mundo tão mal, caído, corrompido. Você tem feito planos para morrer? Às vezes nós achamos, amados, porque somos pessoas de confissão cristã, e muitos têm vivido de fato uma vida cristã, e achamos que tal doença não aconteceria conosco. Talvez nós achamos que estamos isentos, imunes, protegidos de distúrbios emocionais, psíquicos. Mas a verdade é que estamos sujeitos, sim. Isso não é algo que está longe de nós. Isso está nas nossas vidas, isso está nas nossas casas, nas nossas famílias. E as estatísticas são as piores possíveis. As piores que nós possamos imaginar. Hoje, a cada 40 segundos há um suicídio no mundo. São cerca de 800 mil que dão cabo à sua vida mundialmente. Enquanto estamos aqui, eu falo uma frase, uma sentença, uma pessoa se matou. Esta é uma grande crise que tem nos assolado. Para que tenhamos uma ideia, nos Estados Unidos, há 2,5 vezes mais suicídios que homicídios, acidentes e conflitos armados envolvidos ou de envolvimento dos norte-americanos. Há 47 mil homicídios para 19 mil, há 47 mil suicídios para 19 mil homicídios nos Estados Unidos. No Brasil, há cerca de 13 mil suicídios por ano. E os dados mais alarmantes é como estão os nossos filhos. De 2000 a 2012, houve 40% de aumento de suicídios entre jovens, crianças de 10 a 14 anos. 10 anos.
33,5% no mesmo período para jovens de 15 a 19. Isso no Brasil. Enquanto políticas de prevenção têm surtido efeito em todo o mundo, e a taxa de suicídio tem decrescido fora, no Brasil cresceu 7% nos últimos 6 anos. Isso está nas nossas casas, isso está nas nossas famílias, e precisamos entender e abordar esse assunto à luz da palavra. Estudiosos dizem que 90%, e alguns estudos elevam esse percentual a 97%, das pessoas que cometem suicídio têm algum transtorno psíquico. Transtorno psíquico é transtorno de humor, de personalidade, bipolar, depressão, vício em drogas e álcool, isolamento social e medicamentos psicoativos. 43% das pessoas que cometeram suicídio tinham um diagnóstico de depressão. 43%. Então nós precisamos entender, nós precisamos buscar em Deus respostas para o nosso sofrimento, o sofrimento que está dentro de nós, o sofrimento que está à nossa volta, o sofrimento que tem assolado as nossas famílias. A depressão é uma doença como qualquer outra, como eu disse, mas talvez mais incapacitante do que a maioria delas. Nós temos que entender que eu e você estamos sujeitos a passar por isso. Nós não somos melhores nem piores que ninguém. Mas a Bíblia fala disso. Eu quero hoje refletir com vocês sobre um homem extremamente usado por Deus. Um homem que, como ele, poucos outros, talvez até nenhum outro, foi usado por Deus com maravilhas, como esse homem chamado Elias. Elias foi um profeta que profetizou no 9º século antes de Cristo. Era um homem usado por Deus, e àquela época, em Israel, já havia acontecido a separação do Reino Unido de Israel entre o reino do norte, chamado Israel, o reino do sul, chamado Judá. E todos os reis que governaram Israel, o reino do norte, a Bíblia diz que andaram longe do caminho de Deus. E dentre eles, este rei chamado Acabe, que era casado com uma mulher chamada Jezabel, que era uma mulher idólatra, uma princesa que veio dos Sidônios, ou Fenícia. E ela, então, na sua influência no seu marido, instaura em Israel uma nação idólatra, cheia de templos, ídolos e outras religiões. E Deus levanta Elias para trazer àquele homem a razão. E Elias foi um homem extraordinário. Elias foi o homem que orou. Isso está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. E ele orou para que não chovesse, como disciplina de Deus sobre o seu povo. Por 3 anos e meio não choveu. Por 3 anos e meio não choveu.
Ele é a quem Deus enviou para um lugar chamado Riacho de Quirete, e lá ele deu ordem para que os corvos o alimentassem. Aí nós podemos pensar assim, mas corvo não alimenta ninguém, não alimenta a nossa razão humana, lógica, mas para Deus isso é nada. Esse mesmo homem é o que foi para uma cidade chamada Serepta, e Deus havia dito para aquela mulher viúva daquele lugar o alimentasse, e que ele ficasse hospedado na casa dela por muito tempo, ou por algum tempo. E Elias, então, foi usado por Deus para que naquela terrível fome, a farinha na lata daquela mulher se multiplicasse e nunca acabasse, assim como também o azeite, o óleo na sua botija se multiplicasse e nunca acabasse. Elias foi o homem que ressuscitou o filho dessa mulher que morreu. Esse era um homem extraordinário, que deixa muitos outros personagens bíblicos distantes em termos da expressão do sobrenatural, da maravilha, do fantástico, do extraordinário. E aquele homem estava incomodando muito o rei, trazendo a ele palavras de Deus que ele estava no mau caminho. Em determinado momento, há um episódio que aconteceu num lugar chamado Carmelo, no Monte Carmelo, onde se reuniu ali 450 ídolos de Baal, profetas do ídolo Baal, mais 400 outros profetas do ídolo de Azerá, e foi colocado ali um holocausto, um sacrifício de novilhos, com fogo e com bastante água. E Elias disse: o sacrifício de vocês ou o meu, o que cair fogo do céu e consumir tudo, esse é de fato o sacrifício do Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz que desceu o fogo de Deus sobre o sacrifício que Elias tinha feito, consumiu todo o holocausto de maneira maravilhosa, extraordinária, ao ponto deles depois de Israel, então do povo de Israel, fazer opção por Deus. Mas esse homem que experimentou maravilhas, foi usado por Deus para fazer milagres sobrenaturais, é o mesmo homem que no capítulo 19 do primeiro livro de Reis, ele foge com medo de Jezabel. O texto diz, 1 Reis, capítulo 19, 1 até o verso 8, o seguinte: ora, Acabe, o rei, contou para Jezabel, a rainha, tudo o que Elias tinha feito, matado os profetas idólatras, naquele sacrifício do Monte Carmelo. E como havia matado todos aqueles profetas à espada, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhado de um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Ele olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então, ele se levantou, comeu e bebeu, fortaleceu aquela comida e viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Amados, esse homem que experimentou tais maravilhas, que foi usado por Deus, ele não apenas viu, ele foi um instrumento de Deus para operar essas maravilhas.
Ele viu Deus enviando os seus anjos para o alimentar, para o encorajar, para falar com ele. Ele viu pássaros sendo usados por Deus para levar até ele alimento. Ele viu que quando orou, mais de 3 anos e meio sem chuva, como disciplina do Senhor. Ele é aquele que ressuscitou o filho da viúva. Ele é aquele que disse que se a mulher o abençoasse, ela não teria falta nunca mais de alimento, nem de farinha, nem de azeite. E é esse mesmo homem, quando recebe a mensagem de uma mulher, da rainha, dizendo que ele seria morto. E ele teve medo. E ele fugiu. E ao fugir, ele assenta debaixo de um arbusto e pede para si a morte. Por que que nós podemos, ou poderíamos pensar, que somos melhores que Elias? Se nós, que nos olhando, percebemos homens e mulheres muito mais comuns, muito menos extraordinários, do que esse homem chamado Elias. Elias é um dos 2 homens relatados na Bíblia que não passou pela morte, mas foi arrebatado por Deus, vivo. Elias é aquele que estava cruzando o Rio Jordão em segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 8, que sua capa abriu o rio e passou o pé seco. Elias é o homem que depois orou a Deus e voltou a chover. Se esse homem, com tais feitos, entrou num estado depressivo deplorável, ao ponto de pedir a si a própria morte, o que sobra para nós? O que sobra para pessoas como eu e você, que possivelmente nem acreditamos nos fatos realizados por Elias? Homens e mulheres como eu e você, que ficamos racionalizando, duvidando, questionando aquilo que está na palavra de Deus. Se aquele homem é capaz de chegar lá, e o texto diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, e ao final, na tentativa de salvar, ele pede para perdê-la. E ele dorme. O texto diz que ele chega lá, ele ora, pede a morte, e deita e dorme. Depois o texto diz que o anjo vai lá, o acorda, o alimenta, e ele dorme de novo. Ele dormiu, mas talvez eu e você estamos experimentando uma letargia. Estamos acordados, mas parece que estamos dormindo, porque não há expectativa, não há esperança, não há uma luz ao final desse túnel. Simplesmente estamos passando por situações das quais nós achávamos que não deveríamos passar, pois afinal eu não mereço isso. Eu não mereço, outro podia merecer. Talvez o meu vizinho podia merecer, talvez o meu irmão podia merecer, mas eu não merecia. Mas ele entende, eu não sou melhor que ninguém. Ele fala no verso 3, 4. Já tive o bastante, se eu tiro a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E de fato não somos melhores que ninguém, amados. Eu e você, nós não somos nem melhores nem piores do que Elias. Eu e você somos homens e mulheres como Elias era um homem. Ninguém é melhor que ninguém. Porque só eu e só você, só nós sabemos qual é o nosso drama pessoal. E quais de nós, ou qual de nós, não temos os nossos próprios dramas pessoais? A vida dramática.
as relações complexas, a luta pela vida difícil. Então, por que achar que nós não poderemos passar por isso? Mas o texto continua, e depois que ele dormiu por 2 vezes, já num sintoma claro de depressão, porque eu vou te falar, se sua esposa, seu esposo te acorda, sua mãe te acorda, seu irmão te acorda, é uma coisa, a gente acorda e dá vontade de dormir de novo. Mas um anjo não. Quem tem tido experiência de ser acordado pelo anjo sistematicamente? O cara nem bola deu. O anjo dormiu. Letárgico, desesperançado. É isso que muitos de nós podemos estar experimentando nos nossos dias de hoje. E não queremos aceitar. E não reconhecemos. Não queremos abordar o assunto. Não queremos tratamento. Simplesmente negamos. Não aceitamos, não reconhecemos. E chegamos à conclusão que, equivocada, claro, que depressão é coisa de gente à toa, fresca, sem serviço, desocupada. Isso é uma mentira, isso é um equívoco, isso é um engano. Depressão é uma das doenças mais democráticas do mundo. Não escolhe raça, classe social, não escolhe idade, não escolhe sexo. Acomete a todos. Acomete a todos nós. E precisamos abordar isso nas nossas vidas. E precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Nós precisamos entender em Deus, à luz da palavra, que qualquer um de nós podemos passar por isto. Assim como qualquer um de nós pode ter qualquer outra doença, de uma enxaqueca a um câncer, de uma diabetes a uma cardiopatia. Qual a diferença? Nenhuma. Então, se tem hipertensão, tem que tomar um remédio para controlar. É claro que a nossa primeira fé, primeiro passo é lançar mão da nossa fé, da nossa confissão, que Deus é poderoso, que Deus tem autoridade para curar, desde de uma simples enxaqueca, ou não, né? Não é tão simples assim, uma simples dor de cabeça, até um câncer. Deus tem poder de mandar um corvo alimentar o seu filho. Deus tem poder para dar ordem ao anjo para fazer um pão assado para Elias. Deus tem poder para que, através da oração do homem, parar a chuva por 3 anos e meio em qualquer lugar. Deus tem poder para ressuscitar Jesus dos mortos após o 3º dia. Deus tem poder para levar Jesus ao céu depois da sua ressurreição, e Ele está lá sentado ao lado direito do trono de Deus. Então Deus pode curar uma hipertensão, Deus pode curar uma cardiopatia, Deus pode curar uma depressão. Nem por isso nós não vamos ao médico e nem deixamos tomar remédio. Então, se Deus cura da sua diabetes, comprove isso por exame e dê glórias a Deus por isso. Mas se Deus não curou, continua tomando a sua medicação de maneira clara. Deus pode curar a depressão. Deus pode curar a esquizofrenia, que é um dos casos de transtornos psíquicos. Mas se Deus não curou ainda, consulte um profissional. Tome medicação prescrita por um profissional respeitado.
Uma coisa não é excludente à outra. Temos que parar desse tabu infantil, que crente não adoece. Temos que parar com esse tabu infantil, religioso, hipócrita, que crente não tem depressão. Onde está isso? E Elias era o quê? E Elias pediu a morte por quê? Ah, ele estava desviado? Era um crente meia boca? O texto continua, amados. E no verso 9, ele tinha saído da região do Monte Carmelo, tinha ido a Berseba. Berseba, ele fica o ponto mais ao sul de Judá, que é o Reino do Sul. Então ele andou quase 200 quilômetros. Depois Deus disse para ele ir para o Monte Horebe. O Monte Horebe é o Monte Sinai, aquele mesmo lugar onde Moisés recebeu de Deus aquelas visitações. Andou mais 400 e poucos quilômetros até lá. 40 dias. E chegou lá, no verso 9, diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. Qual tem sido a sua caverna? Você tem entrado na sua caverna para se esconder de quê? Qual o seu medo? Qual a sua insegurança? Deus não te demonstrou suficientemente que Ele está com você? No mesmo verso 9, eu vou repetir desde o começo para a gente entender o contexto. Elias entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus não trata conosco por distância. Deus não trata conosco estando num lugar e nós em outro. Até na caverna, Deus fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus estava com ele lá. E Deus chega para você e fala assim: meu filho, minha filha, o que você está fazendo aqui? Eu estou com você, aqui na caverna. O que você está fazendo aqui? É assim que Deus trata conosco. É assim que Deus nos trata, de maneira doce, amável. Se Deus fosse um Deus religioso, vou refazer a minha frase. Se Deus fosse um Deus evangélico, Ele ia falar assim: não, você é filho do rei, você não pode ficar assim não. Apruma, cria tipo, larga de frescura, sai daí, dá tudo certo. Você continuar assim, você não pode ser voluntário aqui não. Não, líder aqui não é depressão. Não, como profeta, isso é um absurdo, Elias. É um absurdo um profeta como você, que experimentou tudo o que eu fiz, e está nessa condição. Não tem condição. Deus faz isso não. Graças a Deus que Deus não é religioso nem evangélico. Ele é Deus. E sendo Deus, Ele é Pai. E sendo Pai, Ele fala assim: meu filho, o que você está fazendo aqui? Abre seu coração comigo. É difícil a vida? E a vida é difícil mesmo. Fácil não é. E fácil não será. Quem aqui pode bater a mão no peito e achar que está tudo certo? A questão, amados, é que nós vivemos num ambiente religioso. Nós vivemos num ambiente... E esse ambiente religioso
nos ensina a santa arte da hipocrisia. Quanto mais religiosos, mais hipócritas nos tornamos. Quanto mais hipócritas nos tornamos, mais religiosos nos tornamos. Porque nós queremos vender uma imagem. E essa imagem não pode estar com seu verniz arranhado. E a gente veste a capa do super-herói. E a gente veste a capa do super-crente. E sai por aí voando. Viajando na maionese. Nós somos pessoas de carne e osso. Que somos frágeis e somos fracos. E o apóstolo Paulo sacou isso. O apóstolo Paulo falou assim, então é o seguinte, então quando eu sou fraco, então que eu sou forte, então ótimo, a tua graça me basta. Então é no reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, que é a plataforma da manifestação do poder de Deus. Porque se eu sou forte, para que eu preciso de Deus? Se eu sou capaz, para que eu preciso do poder de Deus? Que graça tem a intervenção de Deus na minha vida, sendo que eu sou o bam. Não. Vamos descer. As pessoas têm usado aí caixinha de fósforo para subir. Vamos descer. Deixa Deus agir na sua vida. Reconheça a sua fragilidade. Reconhece que todos nós somos cheios de defeitos. Reconhece que nosso coração é cheio de inveja, cobiça, maldade, ostentação inútil. Falamos mal dos outros. Sabe por que a gente fala mal dos outros? Para parecermos que somos melhores que eles. Toda vez que você fala mal, toda vez que nós falamos mal de alguém, é a tentativa inconsciente de parecermos melhores que aqueles. Esporte preferido do homem e da mulher, falar mal das pessoas. Aí a gente veste a armadura da hipocrisia. Não, eu não. Eu me incluo fora dessa. A realidade, amados, é que nós não somos melhores que Elias. Mas o mais fantástico do amor de Deus é que nós também não somos piores que Elias. Nós somos apenas homens e mulheres. Mas homens e mulheres que tiveram um encontro pessoal, genuíno, verdadeiro, intransferível com Deus. E nesse momento, Ele colocou a habitação do Espírito Santo de Deus em nós. E agora, na habitação do Espírito Santo de Deus em nós, nós temos a possibilidade de, quando estarmos com medo, dentro da caverna, o nosso pai, o seu pai que fala assim, filha, filho, o que você está fazendo aqui? E Elias abre o coração. Ele fala que ficou sozinho, ele abre o coração. E às vezes, na nossa religiosidade equivocada, a gente não confessaria isso. Ele achou que ficou sozinho, ele achou que os israelitas rejeitaram a aliança, eles quebraram os altares de Deus, mataram os profetas, a espada, eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E Deus ouve aquilo ali, e Deus não rebate, não. Tipo assim, você sabe aquela pessoa que você vai conversar, você abre o coração para ela, e ela te
apaga um sermão? Deus não. Deus ouviu, porque aquilo era o que de verdade Elias teve a coragem de dizer. E muitas vezes nós não temos a coragem de dizer. Nós nos tornamos falsos espirituais. E Deus fala assim para ele: Elias, saia da caverna, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Sabe o que Deus fala para a gente, amados, quando estamos na caverna? Saia, fique na minha presença, que eu vou passar com você. Saia. E o texto diz que ele mandou um vento fortíssimo, mandou um terremoto, mandou um fogo. Aí a gente começa a achar, esse Deus é pentecostal. Mas Deus não estava lá. Deus age do jeito que quer, a hora que quer, da maneira que Ele quer. Tem hora que Ele vai agir no terremoto, tem hora que Ele vai agir no vento, tem hora que Ele vai agir no fogo, e tem hora que Ele vai agir desse jeito, no sussurro de uma brisa. Porque há momentos que nós estamos tão fragilizados, que nós precisamos ouvir a nossa voz, é um sussurro como uma brisa. Nós estamos tão letárgicos, e ele vem no sussurro da brisa, e fala assim, e o texto diz, que Elias cobre, no verso 13, o rosto com a capa, e sai. Aí Deus pergunta de novo, Elias, o que você está fazendo aqui? E Deus está nos perguntando hoje, para mim e para você, meu filho, minha filha, o que você está fazendo aqui ainda neste lugar da caverna? E Elias repete as mesmas coisas, e agora Deus fala com ele. Ele fala assim, Elias, beleza, agora é o seguinte, sai daí, volta para o lugar que você veio, e dá a ele uma lista de tarefas. Ele dá futuro, esperança, solução. Ele manda ungir o rei da Síria, o novo rei de Israel, e o profeta no lugar dele. E ele fala assim, no verso 18, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todas aqueles cujas bocas não beijaram. Deus falou assim, Elias, ou Deus fala conosco hoje, você não está sozinho. Você não está sozinho nessa. Além de mim, tem muitas pessoas ao seu redor. Muitos estudiosos dizem que um dos problemas que startou na vida de Elias, a depressão, ou o aprofundamento da depressão e o pedido de morte, foi quando ele deixou o seu ajudante em Berseba e foi sozinho para o deserto. Sabe uma das coisas que mais tem sido maléfico a minha e a sua vida? Isolamento, solidão, falta de pessoas de Deus na sua vida para te ajudar, te encorajar. Semana que vem, o nosso tema vai ser solidão. Quantas pessoas, assim como Elias, passando por solidão, por falta de amizades, por falta de pessoas. E ele foi, cumpre o que ele tinha dito, e depois ele é curado por Deus, e no capítulo 2, do 1 Reis, da 2 Reis, melhor dizendo, ele é arrebatado ao céu,
sem passar pela morte. Amados, precisamos entender os caminhos de Deus. Nós precisamos entender que Deus está conosco. Nós precisamos entender que Deus é doce e suave conosco como numa brisa. Nós precisamos entender que Deus não te abandonou, não te esqueceu, não te desamparou. Que Deus mandou, assim como para Elias, 7.000 pessoas que se mantiveram fiéis a Ele. Nós precisamos entender que nós não somos melhores nem piores que ninguém, mas estamos sujeitos a nos adoecer e ficarmos sim depressivos. Nós precisamos entender que a depressão é uma doença gravíssima, incapacitante, que tem levado as pessoas ao suicídio. Nós precisamos entender que precisamos de ajuda de Deus, ajuda da família, dos nossos amigos, ajuda médica. Assim como uma hipertensão é um desequilíbrio da nossa pressão arterial, a depressão é o desequilíbrio de vários hormônios, de vários elementos químicos na nossa mente, no nosso organismo, que em muitos casos precisam ser regulados via medicação. Assim como distúrbios da diabetes e tantos outros precisam de ter o acompanhamento médico. Essa doença, a depressão, transtornos de humor, transtornos de ansiedade e tantos outros transtornos emocionais e psíquicos também precisam não apenas de fé para ser curado, mas em muitos casos de ajuda médica para isso. Nós cremos que o Evangelho nos dá a solução para isso, mas nós cremos também que em muitos casos o tratamento tem que ser aliado à nossa fé. Nós precisamos de ajuda. E hoje nós queremos orar por isto. Hoje nós queremos buscar em Deus, assim como Elias, direção, cura. Nós precisamos de buscar em Deus e na sua resposta nós agimos até chegarmos ao destino da cura definitiva em Cristo Jesus. Palavra de Deus, Evangelho de Deus, Bíblia Sagrada, fé é a base, é o fundamento. E se necessário for, ainda buscarmos a ajuda profissional para sermos curados completamente.